Quem que nunca sentiu emoção quando aprendeu alguma coisa? Se vocês forem lembrar a vida de vocês, provavelmente vocês vão pensar na época de escola ou de faculdade, que foi a época que a gente tem a aprendizagem mais ligada, numa época importante da vida. Vocês lembram de alguma coisa que vocês aprenderam com emoção? Eu lembro da época de faculdade, não, da época de escola, que eu tive uma participação muito grande de professoras e professores do aprendizado. Mas eu lembro especialmente de dois casos. Oração subordinada, ordenada com Formativa. Lembra disso? Pois é. Se não fosse minha professora de português, isso estaria em alguma galáxia muito distante. Mas ela conseguiu aproximar um pouquinho. E teve professor de matemática também. Equação de segundo grau. Se não fosse ele, estaria na mesma galáxia que a oração subordinada, coordenada com formativa. E o que eles fizeram para mim? A professora de português falou o seguinte, falou, é uma oração que depende de outra e que tem a palavra conforme ou algo parecido com isso que liga as duas. Eu falei, entendi. E o professor de matemática? Ele falou, você não precisa lembrar daquela fórmula complicada. O que você precisa, se você não quiser lembrar, é só isolar o x. E aí eu olhei assim e falei, veio aquele momento, Mas sabe o que acontece? Foi na época da escola também que eu tive um momento de aprendizagem mais significativo, mais emocionante da minha vida. Talvez alguns de vocês já tiveram, talvez não tenham, eu espero. Sabe onde foi? Foi no mural do cursinho, o resultado do vestibular da USP. Eu lembro até hoje do mural, do papel e da emoção que eu senti. O que foi isso? Cheguei lá, eu estava com medo, estava inseguro, medo de ter fracassado. Então, eu olhava no mural e não conseguia nem ver direito a lista de engenharia, os nomes estavam meio assim, eu falei, calma, Jorge, calma. Respirei. Fui procurar meu nome, encontrei. Estava lá o nome completo, atenção para não assustar. George Ricardo Stein. Eu falei, não. Será que eu estou imaginando? Daí desviei o olhar um pouquinho, olhei de novo. Estava lá, era eu. Não tinha homônimo, era aquele mesmo número de inscrição e eu tinha entrado na faculdade. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma mistura de alegria, meio choro, meio sorriso, estava saltitando assim. Demorou para eu acalmar, mas eu acalmei. E aí, eu vou contar para vocês. Lógico que entrar na faculdade tem um peso, mas o peso maior, e eu estava tão emocionado, porque infelizmente meu pai tinha falecido em janeiro daquele ano, quando eu estava entrando no ensino médio. E eu botei na cabeça que era fundamental, com aquela incerteza familiar, e ele mantinha a família, etc., que eu tinha que entrar numa universidade pública. Ele era engenheiro industrial, eu fui fazer engenharia de produção. Então, quando eu entrei na faculdade, a emoção foi muito forte. Mas tem uma questão, eu falei de aprendizagem, né? Aquilo foi muito mais um prêmio, uma emoção para um sucesso do que alguma coisa que eu conseguisse estabelecer claramente quais foram os conhecimentos, habilidades, atitudes que eu aprendi que me colocaram naquela posição. A vida escolar que leva a gente para um vestibular é muito extensa, tem muita coisa envolvida. E além da oração subordinada, coordenada com formativa e da equação de segundo grau, eu aprendi muitas outras coisas. Algumas com menos emoção, algumas com emoção pior, né? E aí, o grande ponto, eu coloquei aqui para vocês lembrarem também, se vocês não lembram. E o grande ponto é, e se fosse agora? Né? Quais seriam as emoções se eu pegasse aquele meu percurso enorme de escola, com as emoções que eu tive com a oração subordinada e com a equação de segundo grau e tantas outras, mas se fosse hoje, com inteligência artificial generativa, o que seria diferente? Será que as emoções seriam diferentes? Será que eu aprenderia? E aí, a grande pergunta é, como seria um percurso escolar com IA generativa hoje em dia? Como é que estariam as minhas emoções, a minha aprendizagem? O que mudaria daquilo que eu passei para hoje? E tem outras questões a se levantar principalmente, né? Será que a aprendizagem pode ser diferente com tudo isso que está acontecendo hoje? Quais são as novas fronteiras que a inteligência artificial generativa pode estar levando para a nossa aprendizagem de cada um de nós, ou de crianças, ou de jovens, até adultos,
nos dias de hoje. E é isso que eu vou convidar vocês a pensar um pouco comigo. O grande ponto é que desde final de 2022, talvez 2023, o comecinho, surgiu o ChatGPT. Mas isso já passou. Hoje tem no mínimo uns 5 similares no mesmo nível, com algumas diferenças do ChatGPT, e mais de centenas de milhares de aplicativos que usam essa tecnologia, né? E essa tecnologia parece uma varinha mágica. Você pede desde dicas para como começar um relacionamento amoroso, roteiros de viagem, como resolver uma prova, pega uma série de livros, uma série de arquivos em PDF e vídeos e pede um resumo, e pede para resolver provas e questões da escola, e ele resolve. Mas a grande questão é o que isso está mudando no percurso escolar hoje em dia. E aí é importante a gente pensar que já desde 2023 tem uma série de orientações que são feitas por estados, por as big techs, são escolas, são distritos americanos, são governos internacionais que já estão colocando diretrizes com interesses de pesquisa, comerciais, para melhorar a aprendizagem, para melhorar o futuro escolar. Já está mudando a educação como um todo. Essas fronteiras de aprendizagem estão começando a se dilatar. A questão é em qual direção. Uma das referências boas para a gente pensar nisso, em grandes benefícios, é o Fórum Econômico Mundial, que traz 4 grandes grupos de benefícios. O primeiro é a melhoria do uso do tempo docente. Tem uma estimativa que um professor gasta por volta de 40% do tempo dele em atividades não diretamente relacionadas à interação direta com o aluno. E uma inteligência artificial que consegue fazer um plano de aula, que consegue facilitar tarefas de correção de prova, etc., tiraria esse tempo mecânico não tão produtivo, olhando pelo ponto de vista da aprendizagem, do professor. Outra questão é melhorar o acompanhamento e avaliação, né? Um professor que tem uma ferramenta que consegue ouvir ou pegar uma escrita e dar uma correção automática para um aluno, é um ganho também, não só para o professor de tempo, mas também para o aluno de ter um feedback rápido. O terceiro ponto, especificamente relacionado a desenvolver a competência em inteligência artificial generativa. O que pode acontecer? Uma pessoa que precisa aprender sobre inteligência artificial generativa, ela pode usar a própria inteligência artificial generativa para aprender sobre isso. E é uma questão fácil. Para vocês que já usaram, e podem simplesmente perguntar qual é o conceito, me dê alguns bons exemplos de uso, e a gente tem chance de ter uma resposta que vai ser de valor. E por fim, e o mais importante, é a personalização da aprendizagem. Essa é a potência ou é o benefício vendido ou declarado como uma potência maior no caso de inteligência artificial generativa. Os exemplos clássicos que existem bastante são aplicativos, ou você pode, sem um aplicativo, pedir planos de aula e atividade. Então você pode entrar lá e você fala, eu sendo um professor, por exemplo, do 8º ano. Eu sou um professor do 8º ano, eu tenho uma classe de 30 alunos, eu sou professor de geografia, quero falar sobre o ciclo da água, uma aula, modelo de sala de aula invertida, e você já tem, por exemplo, mais de talvez 3 ou mais aplicativos em que ele te dá um plano de aula perfeito com as características que você pediu. Ou ainda, uma promessa ainda maior, é um assistente para professor e um tutor para aluno. Nada mais é do que um programa já pré-programado para nunca dar resposta para o aluno, né? Então, se o aluno faz um erro ou faz uma pergunta, ele, com base no conhecimento, por exemplo, de uma equação de 2º grau, ele não vai falar corrija aqui, mas ele vai perguntar para o aluno o que você pensou, por que você colocou esse número, por que você está colocando isso. E esse mesmo assistente ajuda o professor a fazer exercícios. Teoricamente, o melhor dos mundos. E qual é a grande promessa que esse tipo de aplicativo ou de possibilidade dá? Realmente é personalizar a aprendizagem. É a gente conseguir fazer uma coisa, já há muito tempo eu tenho uma classe de 30 pessoas, eu não consigo dar uma aula especial para cada um dos 30. Mas, com esse tipo de aplicativo, quem sabe a gente consiga. E essa promessa é maravilhosa e é baseada principalmente, a maioria delas, num estudo que foi feito lá na década de 80, que fala que estudantes medianos com o tutor pessoal tiveram um rendimento melhorado em 98% em relação a um estudante sem um tutor individual.
Isso é maravilhoso. Mas a grande questão é a seguinte: lá por volta da década de 90, será que tinha um tutor de inteligência artificial? Você sabe a resposta, não tinha. O tutor era um tutor humano. E isso acarreta o quê? Acarreta que, na verdade, a realidade da personalização não tem dados científicos já suficientes, mas é um experimento feito com uma das melhores ferramentas desse tipo nos Estados Unidos. Ele dá conta de 15% dos alunos. Ou seja, numa classe, por volta de 15% realmente se beneficiam dessa personalização. E aí a gente fala, ué, por que isso acontece? Aí a gente tem que lembrar, qual é a diferença de um tutor de inteligência artificial e de um tutor humano? O que acontece é que, para você ter uma resposta de um tutor de inteligência artificial, você tem que dar dados para ele. Alguns dados são facilmente obtidos, que são dados de tarefas, são dados de perguntas. Então, se um estudante erra, isso já é um dado. Se ele erra de um jeito, uma resposta a uma pergunta aberta, ele fornece alguns pontos certos e outros errados, isso é um dado também. Mas a grande parte dessa interação é baseada em quê? Na interação de pergunta e resposta que o tutor incentiva o aluno a falar. Lembra do exemplo que eu falei? Se ele erra alguma coisa numa equação de segundo grau ou numa questão de ciclo da água, o tutor vai perguntar para ele, por que você está respondendo isso? O que você pensou quando você colocou essa resposta? E não necessariamente todos os alunos têm intenção ou capacidade de interagir da mesma maneira com o tutor. E aí funciona para 15% que conseguem de fato interagir, que têm desenvoltura, que têm competência, que têm vontade para interagir com o tutor. Mas aqueles que não têm, não adianta. E aí é necessário pensar, quais são essas novas fronteiras? Se tem 15% que eu resolvo com o tutor de inteligência artificial generativa, o que fazer com os outros 85%? Né? Se cada um, esses 15% são resolvidos de um jeito só, as especificidades daqueles 85% têm um desafio adicional a ser resolvido. E as novas fronteiras de aprendizagem com IA generativa têm que focar nisso. E vão estar definidas pela capacidade humana de lidar com esses 85% e com critérios de usar ou não e como usar a IA generativa. O grande ponto aqui é pensar o seguinte: como é que a gente vai chegar? Quais são os elementos básicos da aprendizagem que são necessários para se chegar a esses 85%? E aí, lembra da oração subordinada, coordenada, conformativa? A dica é pensar em oração e eu digo para vocês, orem. Não precisa rezar, mas só lembra da dica. E o orem é o seguinte: O, objetivos de aprendizagem, o R, repertório, o E, evidências e o M, mediação. A combinação desses 4 elementos é que vai dar as novas fronteiras de aprendizagem com IA generativa. O objetivo de aprendizagem nada mais é do que a gente definir, primeiro, a aprendizagem não é o que eu vou fornecer para o aluno, é a transformação que eu quero causar nele. Então, eu quero transformar um aluno que ele não saiba equação de segundo grau, passe a saber. Então, eu quero levar esse aluno, propiciar a aprendizagem de um ponto A para um ponto B, que é não saber e saber resolver uma equação de segundo grau. O repertório, uma vez que eu decidi que é esse o objetivo de aprendizagem, tem uma série de conhecimentos que eu tenho que proporcionar para esse aluno, básicos, pré-requisitos, para que ele consiga resolver essa equação. Sejam coisas de matemática, elementos matemáticos, seja o cálculo e a prática propriamente disso. Evidências, principalmente, tanto para o aluno quanto para o professor, é saber como é que eu vou descobrir, como é que eu vou saber que eu cheguei lá. Se o meu objetivo de aprendizagem é esse, se eu quero ir do ponto A para o ponto B, o que vai mostrar que de fato eu cheguei no ponto B? E por fim a mediação, que nada mais é de uma maneira de conectar o O, o R e o E. Vamos pensar nesse exemplo com um pouco mais de detalhe, pensando na equação aqui. Por exemplo, um objetivo de aprendizagem para uma equação de segundo grau. Eu tenho que ser capaz de resolver 2 equações de segundo grau completas e 2 incompletas. Eu tenho que saber o que é uma equação de segundo grau completa e incompleta.
Eu tenho que ser capaz de identificar no gráfico os coeficientes de uma equação de segundo grau. Esse é o meu objetivo. Repertório. Eu tenho que saber o que é coeficiente, eu tenho que saber o que é raiz quadrada, etc, etc. Evidências. Eu vou fazer um exercício com os alunos onde eles vão ter que responder de maneira adequada isso. E a mediação? A mediação é uma coisa interessante e é o segredo. Não é nem a cereja do bolo, é o bolo inteiro. Por quê? Tudo que eu falo de objetivo de aprendizagem, repertório e evidências são coisas que estão no passado, que eu posso definir independente do aluno, independente do aprendiz. Eu só vou ter aprendizagem se eu tiver uma pessoa. E a conexão de um objetivo, de uma evidência, de um repertório, se dá aqui e aqui, na cabeça e no coração. Por quê? Porque a aprendizagem da mediação tem que ser algo que seja propiciado pela escolha do professor. Ele tem que fazer essa conexão com essas relações que existem no aluno. Conectar objetivo de aprendizagem, evidências, com o contexto do aluno, com a característica do aluno. Lembra daqueles 85% que eu falei? É aqui que acontece a mágica. E qual é essa mágica? A mágica é abrir essa porta, porque a aprendizagem é uma porta que se abre por dentro. E se abre por dentro para quê? Para a gente acionar neurônios e hormônios que são responsáveis por aprender. Se não quiser, não aprende. Não adianta você ter uma inteligência artificial generativa que faz toda uma parametrização e uma oferta de uma criança que não está lá. E esse é o segredo. E por que a gente precisa da mediação humana? A mediação humana a gente precisa principalmente por dois motivos. Porque não basta a inteligência artificial. Porque educar é muito mais do que o saber fazer. Tem um relatório famoso, lá da década de 80, que fala da educação ao longo da vida se baseia em 4 pilares. E os 3 primeiros, a educação baseada única e exclusivamente em inteligência artificial generativa não entrega. É aprender a ser, aprender a conviver e aprender a conhecer. A gente precisa de relação, a gente precisa de gente. E por último, é o professor que percebe e faz essa mediação das particularidades dos 85%. E nesse aspecto, a gente pode pensar na mediação, nessas novas fronteiras, como se fosse um triângulo. Em cada um dos vértices a gente tem o objetivo, o repertório e as evidências. E o aluno está lá no meio. Uma mediação com inteligência artificial generativa, o que ela vai fazer? Ela vai encontrar o aluno no lugar que ele está, lá no meio. Só que a inteligência artificial generativa, ela considera o quê? Que o aluno está sempre no mesmo lugar e que o aluno não vai mudar de lugar. Mas a realidade não é isso. Que os 85%, eles mudam de lugar, eles não estão parametrizados, eles não têm informação. E aí a mediação humana vai fazer o quê? Vai identificar e conectar o objetivo de aprendizagem, as evidências, o repertório com esses. As novas fronteiras de atividade vão ser justamente a mediação humana aumentada pela inteligência artificial. A inteligência artificial vai ajudar a que seja mediado aqueles 85% que os alunos não conseguem chegar. A ideia geral é essa, e eu espero ter conseguido abrir um pouquinho da portinha da aprendizagem de vocês e mexido um pouco com hormônios e neurônios nesse aspecto. Obrigado.